Mal me recuperei do show do System of a Down ontem aqui no Rio. Acordei, cheguei no mundo com essa notícia. Nós temos aí o teaser do próximo filme de Godzilla x Kong. E, cara, vamos ver quais são as novidades desse teaser, porque temos muito o que comentar, cara. O próprio título em si já é motivo de muita discussão. O teaser começa mostrando um escritório da Monarch e a primeira coisa que eu achei interessante são aquelas duas televisões ali no fundo. Em um monitor, a gente tem uma pequena imagem do Rio de Janeiro. Provavelmente os repórteres estão aí se perguntando como é que o Eduardo Paes conseguiu reconstruir a cidade inteira depois do confronto entre o Godzilla, o Kong, a Shmu e o Scar King. Tem um Suco também, né? Ele participou da porradaria. Na outra televisão, a gente tem essas três pirâmides que estão com um brilhozinho meio esverdiçado. Essas pirâmides me lembraram um pouco Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Não sei explicar o porquê, mas me lembrou um pouco. E essas pirâmides não me parecem estar meio normais. Elas parecem estar meio modificadas, como se tivesse alguns cristais brilhantes em volta dela. Sabe, aquelas rachaduras brilhantes. De novo, pode ser só coisa da minha cabeça. Eu posso estar muito animado já querendo tirar teorias bizarras desse teaser. Mas ainda assim, achei um pouquinho estranho essas pirâmides. Pode ser só umas estruturas do interior da Terra Oca, da comunidade Iwi, que a gente viu no último filme. E aí nós vamos pra essa mesa de escritório e aí começa aquela coisa, né, de você caçar mínimos detalhes do que tem na mesa. Eu acabei de compartilhar o teaser no meu Twitter e aí já teve um seguidor perguntando pra mim: "Aí, o que é esse login sem aqui debaixo do monitor?" Cara, de primeiro eu só consigo pensar, essa era a minha senha do Orkut há alguns anos atrás. Então, assim, essa é a minha primeira visão da parada, essas são as minhas primeiras interpretações do que podem ser cada uma dessas coisas. Eu só queria pontuar a primeira coisa que eu achei muito maneiro, esse Funko Pop do Godzilla aqui no cantinho da tela, em frente ao telefone. Nossa, que bonitinho. Me faz pensar que eu ainda não tenho o Funko Pop do Godzilla. Até Funko Pop do Gorn de Jornada nas Estrelas eu tenho, mas do Godzilla ainda não. Do outro lado, a gente tem um copinho escrito Keep Kong and Carry On. Muito bom, genial essa frase. Quero esse copo principalmente porque ele tem um acabamento da minha cor favorita, né? Vermelho. Olha, nós temos uma lhama debaixo do monitor, indicando quem vai ser o próximo vilão. Ou qualquer coisa assim. Tá, agora falando sério, uma coisa que eu achei muito interessante que a gente tem nessa mesa é que a gente tem a fotinha ali, ó, de quem? De quem? Nosso Alan Grant, o Sam Neill, cara. Então, assim, tá confirmado que ele é um agente da Monarch. Como eu disse no vídeo que eu fiz falando sobre quando foi confirmado que ele ia fazer parte do elenco do filme, alguns poderiam achar meio repetitivo se ele fosse uma espécie de paleontólogo de titãs, só que, não nego, eu acharia muito maneiro, porque pelo menos pra mim, que sou muito fã de Jurassic Park, isso ia ser uma espécie de evolução do personagem do Alan Grant, sabe? Lá na década de 90, o cara era paleontólogo escavador de dinossauro, e agora o cara é tipo paleontólogo de bichos 9 vezes maior. Isso não é repetição, é um upgrade. Caraca, mano, eu tô ficando sem voz, mano. Tenta ir no show do System, gritar pra caraca e vir aqui depois gravar sobre o teaser de um filme que você tá muito animado pra falar sobre. Desafio, hein? Desafio. Não ia nem gravar esse vídeo, mas eu admito que eu animei muito, cara. E aí no monitor a gente tem um mapa mostrando um marcador na Sedona, no Arizona. E vamos lá, né? O que a gente tem no Arizona? Assim, de cabeça, a Scylla, aquela aranha gigante com tentáculos na boca que enfrentou o Godzilla no começo do Godzilla x Kong, o Novo Império, apareceu pela primeira vez no Arizona, especificamente em Godzilla King of the Monsters em 2019. E em Godzilla Final Wars tem uma cena em que a Kumonga, também uma aranha gigante, ataca um trailer no Arizona. Pelo menos nesse teaser não tem nenhum indício de que uma nova aranha gigante tá tocando terror aí no Arizona, mas temos um titã atacando o Arizona, o que pode ser. Eu tenho uma ideia do que seja, mas primeiro vamos comentar sobre o título do filme. Godzilla x Kong Supernova. Cara, eu acho tão engraçado que esses filmes do Godzilla x Kong parecem muito aquela coisa do tipo, tá, os produtores, eles se reúnem e pensam assim, cara, qual é o nome que essas crianças adultas vão mais se apegar e vão falar assim, porra, tá aí, foda. Eu não sei explicar o porquê, mas eu gostei muito desse título, achei
achei muito melhor do que Godzilla x Kong, o Novo Império. Quando foi revelado o título Godzilla x Kong, o Novo Império, eu tinha detestado esse título, mas esse aqui me animou. Tô curioso pra saber do que se trata. E assim, em volta do título, temos aí umas nebulosas, estrelinhas e tal. Então, meio que tá confirmado que esse filme vai trabalhar uma temática espaço sideral. Então pode-se dizer que esse filme será Godzilla x Kong in Space! Space! Calma, fazer de novo. Então pode-se dizer que esse filme vai ser Godzilla x Kong... Pra não dizer que esse título novo tá perfeito, eu acho que eu só tiraria o X de Godzilla x Kong e colocaria Godzilla and Kong, sabe? Godzilla e Kong. Pelo menos pra mim, funcionaria melhor se o título fosse esse, porque supostamente o Godzilla e o Kong estão meio que amiguinhos, sabe? Um deu um sorrisinho pro outro no final de Godzilla x Kong, o Novo Império, depois que eles derrotam o Scar King. Uma parada que eu tô pensando aqui foi que quando eu fiz o Desmaratonando de Godzilla, eu lembro que no Desmaratonando de Godzilla 1984, primeiro filme da era Heisei de Godzilla, eu menciono que aquele filme é o mais próximo que eu consegui de um Star Trek versus Godzilla. E eu realmente espero que esse filme seja uma espécie de Star Trek versus Godzilla. No último filme, realizaram o meu sonho que eu nunca pensei que ia ser realizado, de ter o Godzilla, o Kong e outros monstros gigantes na minha cidade natal. E agora eu acho que a franquia do Monsterverse vai realizar outro grande sonho meu. Assim, não realizar ao pé da letra, mas ainda assim é uma coisa bem próxima. Juntar Godzilla e Star Trek. A gente vai ver aí espero eu, né, alguma nave espacial semelhante à Enterprise disparando lasers no Godzilla. Isso ia ser muito foda. Vai ser muito foda, cara. Se eles souberem trabalhar essa parada, vai ser muito maneiro. Parando pra pensar, esses títulos têm alguma coisa com novo, sabe? Godzilla x Kong, o Novo Império, Godzilla x Kong Supernova. E óbvio que, por se tratar de um filme que aparentemente vai trabalhar a temática de espaço sideral, todo mundo tá me mandando mensagem falando Space Godzilla. Space Godzilla vai aparecer no filme, Space Godzilla vai ser o nêmesis do Godzilla e do Kong nesse filme, Space Godzilla, Space Godzilla, Space Godzilla. Desde que começou a surgir os primeiros rumores da aparição da Shimo no Monsterverse, as pessoas têm um tesão de querer ver o Space Godzilla no Monsterverse. Agora eu não sei dizer se o Space Godzilla não vai aparecer ou se vai. Não tem nenhuma confirmação de que o Space Godzilla vai aparecer, mas assim, obviamente vai ser um monstro do espaço, tanto que esse titã que apareceu no Arizona, eu imagino que seja literalmente um meteoro que caiu no Arizona, sabe? Um meteoro contendo um monstro gigante dentro, algo que aconteceu não apenas em Godzilla vs Space Godzilla, mas como em Godzilla Final Wars, no final do filme a gente tem aí o Monster X caindo do espaço em um meteoro chamado Gorat, e dele sai o então Monster X, que depois descobrimos que é o Kaiser Ghidorah. Então assim, pode ser o Space Godzilla. Eu não ficaria chateado se fosse o Space Godzilla, eu ia achar muito maneiro. Cara, que demais, um outro monstro criado pela galera da Toho vai aparecer no Monsterverse. Eu acho isso muito maneiro, mas eu continuo achando que vai ser um monstro original da Legendary Pictures. Todo mundo achou que o Space Godzilla ia aparecer no último filme. Na real, quem apareceu foi a Shimo, e nesse filme eu acho que vai acontecer algo semelhante. Eles vão criar um monstro semelhante ao Space Godzilla. Mas reforço, vou achar muito foda se o Space Godzilla aparecer. Apesar de eu achar ele um vilão bem bobo. Porra, Space Godzilla, mano. Acho que vale fazer um Arquivo Zilla falando sobre outros monstros do espaço da franquia de Godzilla, pra galera se familiarizar com outros alienígenas da franquia. Agora, esse subtítulo Supernova, eu não sei dizer sobre o que se trata, além de deixar claro que a temática do filme vai ser espaço sideral. Eu já vi algumas pessoas falando que esse Supernova vai ser algum superpoder novo do Godzilla. E caraca, mané, imagina o Godzilla com um acabamento todo
escuro assim, e aí ele com uns raiozinhos brilhantes, amarelo, meio laranjado, tipo Fire Godzilla, mas sei lá, com alguma parada, não sei, tipo buraco negro. Tá vendo esse título, o acabamento desse supernova? Imagina o Godzilla com esse acabamento. Pode ser uma referência a alguma consequência caso o vilão desse filme não seja derrotado, sei lá, imagina um monstro do espaço, ele vem pra Terra e aí ele quer explodir a estrela do nosso sistema solar por algum motivo. E aí o Godzilla e o Kong precisam derrotar esse monstro do espaço, senão toda a vida no sistema solar vai ser destruída. Vai que o próprio vilão do filme seja um monstro chamado Supernova. E uma coisa que eu tô parando pra pensar é que realmente muita gente tá falando que vai ser o Space Godzilla nesse filme. Depois do lançamento do último filme, já teve uma galera na produção, acho que o próprio Adam Wingard, diretor do Godzilla x Kong: O Novo Império, ele tinha dito que queria muito trabalhar a relação entre o Godzilla e o filho dele nesse próximo filme do Monsterverse. Quem sabe apresentar o Godzilla Jr. aí triste porque o pai morre, coisa que a gente viu em Godzilla vs Destroyer. E aí em Godzilla vs Space Godzilla, o Space Godzilla meio que sequestra o filho do Godzilla. Então vai que esse filme trabalhe essa história também. Só que como a gente até o momento não tem o filho do Godzilla, a não ser que você queira considerar o Titanos Dog como filho do Godzilla, pode ser que esse monstro do espaço faça o mesmo com o Suko, o suposto filho adotivo do Kong. O que, por sinal, eu acabei de falar sobre o Destroyer e cadê o Destroyer nessa parada? Isso é uma opção válida ou todo mundo já se rendeu ao Space Godzilla, sabe? O Destroyer ainda é um vilão que poderia aparecer nesse filme ou não, esse filme é monstro do espaço ou é o Space Godzilla? Deixa o Destroyer lá pra frente. A gente ainda vai ter a super união de super monstros gigantes pra enfrentar um mal maior, sabe? Os Vingadores dos Monstros Gigantes? Rápida atualização, tô terminando aqui de fazer a edição do vídeo pra subir no canal, mas a galera no Twitter acabou de me apontar uma parada que eu tinha que comentar, não tinha como não comentar essa parada. Então, título do filme, Godzilla x Kong Supernova. Então, no R, tem um brilhozinho no R que a galera falou assim, esse brilhozinho aí não lembra o Gigan? E eu fiquei tipo assim, mano do céu, cara, eu sou muito mais o Gigan do que o Space Godzilla, se for pra escolher um monstro da Toho. Eu prefiro muito mais o Gigan, e se for o Gigan, aí que eu surto pra caraca, porque eu pessoalmente, eu acho o Gigan, o design dele é muito criativo, ele é um monstro, é um dos monstros mais originais da Toho pra mim. Sei lá, ele me lembra a galinha gigante do Jimmy Neutron, então assim, esse filme vai ser muito maneiro se a Legendary ter dado a doida e, tipo, tiver comprado os direitos pra colocar o Gigan no filme. Eu acho que vai ficar muito maneiro. Sou o Team Gigan, mas enfim, vai lá. Finalzinho do vídeo. De um jeito ou de outro, aí está Godzilla x Kong Supernova, vai ser o próximo filme do Monsterverse. Pessoalmente, amei o título. O que vocês acharam? O que vocês esperam desse novo filme? Quais são as suas teorias do que pode rolar? Qual vai ser o monstro do filme? Vai ser o Space Godzilla? Vai ser um monstro original? Vai ser o Destroyer? Vai ser o Titanos Dog bolado? E o que você acha que significa esse Supernova? Você acha que é só um nome descolado? Você acha que realmente tem algum significado profundo por trás? Manda aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia.